Você quer aprender a fazer este filtro no Instagram? Neste vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como eu fiz este filtro aqui, que você também encontra na minha página no Instagram, chamada Como Codar. Difícil de imaginar que seria esse nome, né? Chega de enrolação e partiu pro vídeo. Depois de aprender o básico sobre a ferramenta, agora a gente vai fazer o filtro mesmo. Eu já importei algumas texturas aqui do meu computador para agilizar o nosso processo. A primeira coisa a ser feita vai ser aquele efeito estilo Matrix, que fica zeros e uns descendo aqui de cima. Para isso a gente vai vir aqui nos objetos e vamos adicionar um sistema de partículas. Aqui você pode ver que ficou subindo uns quadradinhos. O que a gente vai fazer é subir ele até lá em cima. Se você quiser ajustar aqui, você coloca 0,25, ele vai ficar bem certinho aqui em cima. Mas você está vendo que os quadradinhos estão indo para cima, né? Para ele ir para baixo, a gente vai mudar a velocidade dele. Em vez de colocar 0,2, vamos colocar menos 0,2. Ele vai ir para baixo. Você também podia fazer isso ajustando a rotação aqui e rotacionando as partículas. Porém, isso causaria um problema pra gente mais pra frente, que ficaria de ponta cabeça o 1, por exemplo, ele ficaria de ponta cabeça. Mas isso poderia ser corrigido também. Mas essa é a maneira mais fácil, então a gente vai deixar desse jeito. Tá, para começar, você está vendo que as partículas estão sendo enviadas um pouco para o lado, assim. Então a gente vai acabar com isso colocando 0 spray angle. Depois você vai aumentar aqui a partícula. E você pode ver que aqui ela tem uma rotação de 10. Você vai colocar 0 para ela poder descer reto. Depois a gente vai mudar o tipo de partícula. Eu vou colocar a visão mais aqui de cima para você poder entender o que acontece com as partículas. Aqui tem um ponto, eu vou colocar o plano, por exemplo. Você está vendo o jeito que caem as partículas aqui? Ó, eu vou colocar agora o ring. As partículas caem dessa forma. Porém, o que a gente quer é esse line. Depois a gente vai aumentar o comprimento do line. Eu vou adicionar aqui 0,3. Parece que ficou bom, já está cobrindo toda a nossa área. Mas ainda tem muito pouco efeito. Eu vou colocar mais adicionando 40 aqui. Essa daqui seria a taxa de nascimento, podemos dizer. Quantos quadradinhos irão spawnar, entre aspas. Depois a gente vai aumentar o tempo de vida deles, nesse lifespan. Aqui eu vou colocar 1, por exemplo. Vamos ver até onde que ele chega. Ele chegou até mais ou menos a metade. Vamos colocar 2 para ver se ele chega até o final. Você já pode ver que ele chegou até o final. Agora a gente vai adicionar um material. Você vem aqui nesse material, eu vou dar um nome para esse material. Esse material eu vou chamar de Matrix 1. Depois de você dar um nome para o material, você vai vir aqui e vai selecionar uma textura. Eu já tenho essa textura aqui, que é o Matrix 1, que é essa textura aqui. Você já pode ver que já começou a cair alguns números aqui. Depois o que você vai fazer é clicar aqui no efeito de partícula e apertar o atalho Ctrl D. Você vai criar outro efeito de partícula. Você pode até renomear aqui para a partícula para se chamar Matrix 1, por exemplo. E aqui Matrix 0. Depois a gente vai vir nessa aqui e vamos adicionar outro material. Vamos criar um novo. Vamos chamar de Matrix 0. Aqui na textura a gente vai escolher o Matrix 0. Já está pronto o efeito Matrix. Porém a gente pode aumentar um pouquinho mais a velocidade.
Vamos selecionar os dois aqui, você aperta Shift e clica no outro, ou Ctrl também funciona. E vamos vir aqui na velocidade, vamos aumentar um pouco a velocidade. 0,3, vamos ver se fica bom, 0,4, vamos voltar para 0,3. Eu acho que é uma velocidade boa. Dá até pra gente diminuir o tempo de vida da partícula. Vou vir aqui e vou adicionar 1,5. Ficou bom assim. Tá. O próximo passo seria a gente colocar um texto que acompanha o rosto do personagem aqui, da pessoa. Para fazer isso, você tem que vir aqui em Objetos e adicionar um Face Tracker. Pronto, você pode ver aqui que já temos um Face Tracker acompanhando o rosto da pessoa. Depois você clica aqui com o botão direito do Face Tracker e vem adicionar um plane. Para esse plane a gente vai criar um material. Nesse novo material a gente vai chamar de texto. Aqui nesse texto a gente vai selecionar uma textura e essa textura vai ser o NGSoft. Você pode ver que o texto não ficou muito legal, né? Vamos pausar aqui, aumentar um pouco. E daí você vai vir aqui no plane, vai selecionar essa ferramenta aqui de escalonar e você vai esticar um pouco. Você pode ter como referência a engrenagem. Você vai esticar até que ela fique bem redondinha. Vamos ver se ficou bom assim. Parece que ficou bom, hein? Mas a gente tem que subir um pouco esse texto. Ele ficou na cara do personagem. Para isso você vai pegar aqui e vai subir o texto aqui para cima. Aqui mais ou menos tá bom, vamos ver como é que ficou. Você pode ver aqui que tá dando alguns bugs aqui. Você tá notando que tá tendo alguns problemas quando o texto passa por cima aqui. Quando o efeito da matriz passa por cima. Para corrigir esse bug, a gente vai fazer o seguinte. Você clica aqui nos materiais, seleciona todos eles, aperta Shift e clica no último para selecionar todos eles. E você vai vir aqui e vai desmarcar essas opções aqui. Use Depth Test e Write to Depth. Já vai parar de acontecer esse bug. Pode ver que já está tudo certo aqui, não está mais ocorrendo esse bug. Tá, o próximo passo que a gente vai fazer vai ser adicionar um fundo. Para isso a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui em adicionar objeto. E vamos adicionar um retângulo. Depois disso você clica aqui no Width e seleciona Fill Width. Depois Fill Height. O retângulo já está ocupando a tela toda. Você pode vir aqui e renomear ele para fundo. Depois a gente vai adicionar um material. O nome desse material pode ser fundo também. Você vai vir aqui. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. Você vem aqui nos teus materiais, seleciona todos aqui, ó, e muda de Standard para Flat. Esse Flat ele não cria nenhum tipo de sombra, nem nada assim. Ele vai facilitar pra gente. Você pode ver que já aconteceu um bug aqui. Esse bug também não é difícil de corrigir. Você tem que vir aqui no NGSoft. Tá, voltando aqui eu percebi que não foi aplicado aquela opção que a gente selecionou. Então eu vou voltar aqui, vou selecionar de volta os materiais, vou vir aqui em avançado e vou desmarcar esse Use Depth e Write to Depth. Agora sim todos os materiais estão sem. Beleza. Depois voltando aqui no fundo,
gente vai vir aqui e vai adicionar o fundo. Nesse fundo você vai selecionar o Blend Mode e escolher a opção Multiply. Essa opção vai fazer o fundo, as cores do fundo meio que somar com a cor do personagem em si. Vai ficar um efeito de glitch bem legal. Essa textura aqui eu não vou precisar dela, eu vou remover. Muito bem. O próximo passo que a gente vai fazer vai ser corrigir um pouco tanto as opções da cor, por exemplo, a saturação, e vamos também adicionar um efeito de distorção na imagem. Para isso você deve vir aqui em Assets, você vai em Search AR Library, depois você vai vir aqui em Patch Assets, vem em Shaders e baixa esse filtro aqui, ó, RGB Color Shift. Você clica em Import. Muito bem. O filtro vai aparecer aqui. Para a gente aplicar o filtro em toda a imagem, a gente pode vir aqui na câmera, extrair a textura da câmera. Depois você vai vir aqui na textura da câmera e criar na opção Create Path. Ele vai abrir esse Path Editor aqui. Depois você vai fazer o seguinte, você vai pegar o RGB Shift Shader e arrastar para cá. Fazendo isso, você vai ligar aqui, ó, a textura da câmera com essa opção textura aqui. E para poder adicionar esse filtro, a gente vai criar mais um plano. Quer dizer, mais um retângulo. Você vem aqui, insere o retângulo, faz a mesma coisa, coloca na tela toda. Vamos mudar o nome aqui para filtros. Depois aqui em filtros você vai criar um novo material. Muda esse material aqui para flat. O nome vai ser filtros. Depois você vai vir aqui em filtros e vai clicar nesse botãozinho aqui. Ele vai criar um path. Você vai vir aqui e vai adicionar aqui. Você já pode ver que ele aplicou o efeito. Porém, o que a gente quer? A gente quer jogar esses filtros para trás, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos criar duas camadas. Uma camada de texto. Vamos criar mais uma camada de filtro. Seleciona a matriz aqui e muda para texto. E esse plane a gente muda para texto também. E esse filtros aqui, a gente vai selecionar o filtros. Vem aqui, coloca o filtros embaixo do texto. E continua funcionando. Eu achei que esse filtro está meio forte, então a gente vai vir aqui e vai colocar 0,3. Ficou mais fraco, vamos colocar 0,2. Ficou fraco demais. Bom, vamos manter 0,2. Eu acho que ficou bom. E para finalizar, vamos adicionar mais um filtro para ajustar as cores. Você vem aqui em Add Assets, vem em Search AR Library, clica aqui de volta em Path Assets, Shaders, você vai achar esse path aqui, ó. Adjust Colors. Vai importar ele. Vai dar um done. Ele vai estar aqui. Você arrasta o Adjust Colors para cá. Depois você pode fazer o seguinte, ó. Para
Para a gente testar, vamos interligar aqui a textura da câmera na opção de textura do Adjust Colors. E vamos ligar aqui o Output direto no filtro para a gente ver como que fica. Vamos alterar algumas opções aqui. Por exemplo, contraste, eu vou colocar o contraste como 0,1. Vamos ver como que fica. Vamos colocar 0,2. Ele ficou um pouco forte, vou adicionar 0,1. A saturação a gente vai adicionar 0,2 aqui, para aumentar um pouco a cor. O brilho a gente vai diminuir, vamos colocar menos 0,2. Ficou muito forte, vou adicionar menos 0,1 para deixar um pouquinho mais escuro. Vamos ver como fica o contraste 0,2. Depois você vai poder testar no seu dispositivo para ver como que ficou. Agora, para adicionar esse RGB Shift Shader de volta, você vai vir aqui, vai deletar, vai arrastar para cá, e do RGB Shift Shader você arrasta para os filtros. E pronto, a correção o ajuste de cor e esse filtro de distorção estão todos aplicados. A próxima etapa é você mandar para o seu dispositivo. Você clica aqui, vem em Send to App. Você pode criar o link para o Facebook ou para o Instagram. A gente quer criar só para o Instagram, então você vai vir aqui em Project, Edit Properties, desmarca o Facebook. Isso vai deixar o filtro mais leve, porque o Facebook precisa de alguns recursos a mais. Você dá um Done. Pode vir aqui, enviar para o Instagram. Vai ser gerado um link, esse link você pode enviar para os seus amigos para eles testarem o seu filtro.